E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, uma continuação da nossa playlist, a segunda aula dentro do grupo dos cordados. Então começamos com introdução aos cordados e agora o grupo dos protocordados. Bom, galera, como eu falei na parte inicial, na parte de abertura, essa é a segunda aula, que aborda a parte dos cordados. Então a gente está montando, a gente está construindo a nossa playlist de zoologia, e aí na última aula a gente fez a introdução dos cordados, e agora nós vamos trabalhar o primeiro grupo chamado de protocordados, que na verdade ele vai incluir dois subgrupos, os urocordados e os cefalocordados. Pode ser também, urocordata e cefalocordata. Beleza? Antigamente, pessoal, era comum encontrar em livros didáticos a denominação de tunicados. Então ele pode aparecer como urocordados ou tunicados. O nome urocordado faz uma referência à presença da notocorda mais próxima à região da cauda desses indivíduos. Esses aqui, cujo principal representante é a assídia, são as assídias, são indivíduos um pouquinho peculiares. Por quê? Porque eles reúnem as características dos cordados somente na fase larval. Então eu tenho uma larva aqui desses indivíduos que ela é móvel, ela apresenta aquelas características que a gente viu na aula anterior, a notocorda, fendas faringianas, cauda pós-anal e tubo nervoso dorsal. Só que o nome principal da notocorda ela está restrita à cauda. Vou colocar rapidinho aqui para vocês darem uma analisada, o que é uma larva de um urocordato. E aí depois ela vai nadar, ela vai se locomover, sofrendo desenvolvimento e vai se instalar num substrato. E aí ele vai atingir a fase adulta. Na fase adulta, esses indivíduos são sésseis. Então a assídia em um substrato, na fase adulta, ela lembra às vezes uma esponja. Então é um indivíduo que praticamente se alimenta fazendo o processo de filtração. Onde eu encontro esses indivíduos? Praticamente em ambientes marinhos, somente na água do mar, certo? Agora vamos fazer uma referência um pouquinho à estrutura desse indivíduo. Então eu fiz uma representação básica de um indivíduo, de uma assídia adulta. E já vamos fazer uma referência logo, à possibilidade do nome, de aparecer como tunicados. Eles apresentam como revestimento externo um tipo de um polissacarídeo chamado de tunicina, que forma esse revestimento, e ele tem uma resistência muito semelhante à celulose, que é aquele polissacarídeo estrutural encontrado em vegetais. Então eu tenho aqui, eu fiz um branco mais destacado, a túnica. Aí eu vou ter o sifão inalante e o sifão exalante. Então a água vai entrar pelo sifão inalante, vai passar por dentro das fendas branquiais, aí ela vai fazer a filtração. Aquilo que está sendo filtrado, eu até destaquei aqui, são animais filtradores, vai então ser encaminhado para o tubo digestório. Vai passar pelo tubo digestório, sofrer digestão e sair pela região do ânus, tá? Então acaba sendo liberado com aquela água que passou pela filtração pelo sifão exalante. Essa região aqui, esse espaço aqui a gente chama de átrio. É um indivíduo extremamente simples. Normalmente os exercícios não focam com tanto detalhe dentro da fisiologia, mas eu vou destacar uma ou outra informação para vocês. A respeito da circulação, a gente costuma falar que ela é uma circulação aberta. É uma circulação que se assemelha à aberta. Por quê? Os vasos sanguíneos, eles acabam todos direcionados a a espaços chamados de sinusoides. Nesses espacinhos, que é como se fosse uma grande dilatação de um vaso, acabam ocorrendo as trocas gasosas. Então ele vai ter um coração que eu não representei aqui na parte de baixo, ele consegue fazer um bombeamento para as outras partes do corpo, depois ele faz uma contração ao contrário, trazendo esse sangue, o líquido de volta. O líquido aqui ele é a base do vanádio,
né, um elemento químico aí diferenciado, e aí você tem que se atentar somente a essas informações que eu destaquei aqui para vocês, tá? A parte de sistema nervoso, ela é do tipo ganglionar. Então você tem uma regressão do tubo nervoso dorsal encontrado lá nas larvas, aí ele vai formar uma espécie de um gânglio próximo aqui a esse coração. E aí eu tenho algumas ramificações, né? Alguns nervos que vão se ramificando. Com relação à parte de reprodução, a grande maioria dos indivíduos são hermafroditas, então eles acabam produzindo gametas masculinos, gametas femininos e vão lançando esses gametas no ambiente. No ambiente ocorre a fecundação, então ela é externa, e aí eu tenho a formação, né, da larva, né, do indivíduozinho, né, que seria o clássico, né, associado ao desenvolvimento dos cordados, beleza? Então extremamente simples, porém muito importante, beleza, galera? Urocordados. Do lado de cá, eu fiz a representação dos cefalocordados. Aqui nós temos, né, um carinha aqui que tem uma importância muito grande, principalmente quando a gente estuda desenvolvimento embrionário, ou a base do desenvolvimento, né, do embrionário ligado aos cordados em si. O principal representante aqui é o anfioxo, e o nome cefalocordado está associado à notocorda, fazer um comprimento, né, ter o comprimento da região anterior até a região posterior do corpo do indivíduozinho. Então você tem aqui um indivíduo que ele se assemelha muito a um mini peixinho, ele vive a maior parte da vida enterrado, ele tem na região da boca tentáculos chamados de cirros bucais. Esses cirros, né, fazem a captura do alimento quando a água passa e sai pelas fendas faringianas, e aí você vai ter a liberação lá através do tubo digestório daquilo que não está sendo aproveitado, certo? Então ele mantém as características, ele tem o tubo nervoso dorsal, que eu fiz de azulzinho aqui em cima, tem a notocorda, que eu fiz de amarelo aqui, tem as fendas faringianas e tem a cauda pós-anal. Em relação à fisiologia desse carinha, né, a circulação já é totalmente fechada, não tem essa situação aqui dentro dos tunicados, tá? A excreção é por meio de metanefrídeos ou nefrídeos, e aí é interessante que esses indivíduos apresentam um corpo segmentado, você consegue perceber uma organização corporal muito semelhante ao que acontecia lá nos anelídeos. Esses compartimentos são chamados de somitos, que apresentam um par de nefrídeos naquele local, e o atrióporo para a liberação das excretas, que é a amônia. A respiração ela é branquial, ali na região das fendas faringianas, e a reprodução ela já tem uma diferença em relação aqui, que aqui eles são hermafroditas, aqui eles são dioicos. Então eu vou ter a liberação de gametas de corpos diferentes na água. Lá vai ter o encontro, fecundação externa, sem o desenvolvimento de uma larva. Então o indivíduo que vai nascer, ele é muito semelhante ao indivíduo que é o adulto. Então aqui dentro do grupo dos cordados, né, os protocordados, eles vão representar os cordados que a gente chama popularmente de invertebrados. Devido a características populares de nomenclatura, não ter uma associação com a formação de um esqueleto constituído ainda, principalmente a parte de coluna. E você vai perceber que no próximo grupo que nós vamos estudar, dentro do grupo dos agnatos, ainda tem uma certa divergência em relação a isso. Beleza? Então olha só, pessoal, de coração eu quero agradecer a presença de vocês até esse momento. Então eu quero te convidar a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações, e se você gostou dessa aula, pode dar um like. Se você não gostou, dê um dislike, mas é importante que eu tenha um feedback de vocês, beleza? Se você quiser me seguir nas redes sociais, tem lá meu Instagram, tem meu Facebook, onde eu posto aí alguns materiais também ligados à biologia. Então, mais uma vez, de coração, muito obrigado pela sua presença, bons estudos e fui!